Vamos ver se você se reconhece nesse cenário. Você anda irritada demais, com dificuldade para dormir ou com a sensação de que nem um sono é capaz de recuperar o seu ânimo. Você sente que seu pavio está muito curto e que você tenta fazer alguma coisa, você tenta escrever e nada sai, você tenta trabalhar e parece que sua concentração está em outro lugar. Talvez você esteja sofrendo de esgotamento mental. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho mais para você sobre o que é o esgotamento e como você pode fazer para identificar esses sinais na sua vida. Por que eu tô falando de esgotamento mental nesse canal de maternidade? Porque a maioria das mulheres que sofrem de esgotamento mental são as mães. O esgotamento mental hoje tem inclusive um segundo nome, que é o esgotamento materno, ou o famoso burnout materno. Talvez você já tenha visto esse termo burnout em trabalhos, em empresas, se fala muito daquele esgotamento quando os professores, atendentes de telemarketing, algumas profissões em específico acabam ficando sobrecarregadas e isso vai se mostrando com a imunidade baixa, com a pessoa sempre doente, a pessoa sempre desmotivada, mas a sobrecarga mental, a sobrecarga materna também acomete mães, é muito comum entre mães. Por quê? Porque nós mães fomos aprendendo durante a vida toda que ser mãe é ser o pilar da casa, que nós mães damos conta de tudo, de que ser mãe envolve ser multitarefas. Já existe uma ideia, né, pré-concebida, uma ideia que foi colocada na nossa cabeça ao longo da vida, de que a mulher amadurece mais cedo, de que a mulher dá conta de várias coisas ao mesmo tempo, enquanto o homem precisa se fixar em uma coisa só. Será que é verdade? Você já parou para pensar da onde que veio essa ideia e para quem ela é benéfica? Muitas vezes a gente tenta dar conta, a gente vai aprendendo a dar conta, mas o que acontece? A gente está esgotada. Pode ser que você esteja cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando do trabalho, tentando fazer tudo com maestria e chega no final do dia, sempre vem a sensação de que você poderia fazer mais. Sabe aquela sensação de que as pessoas estão conseguindo dar conta de mais coisas do que você? Talvez você já tenha visto outras mães nas redes sociais e pensado, nossa, como ela consegue? Eu deveria reclamar menos e fazer mais. Porque existe essa ideia de que nós, mães, temos esse ideal em que a gente consegue dar conta de tudo com perfeição. E aí, quando a gente se depara nas redes sociais com alguma mãe que está fazendo alguma das atividades de uma forma que você acha que seria melhor do que a sua, vem a comparação, vem a culpa, vem o sentimento de inadequação, e aí você sente que você tá fazendo só um pouquinho, que você tá fazendo só metade do que devia ser feito. Mas você já parou para pensar o tanto de coisas que você faz durante um dia, o tanto de tarefas que você resolve, sejam tarefas práticas ou o tanto de coisas que você planeja durante o dia? Porque a logística também é importante. Uma cena bem comum também quando a gente fala de paternidade ativa, por exemplo, que não deixa de ser muito importante, mas é comum, por exemplo, os pais saírem com os filhos, tirarem várias fotos nas redes sociais, as pessoas se rasgarem de elogios para esse pai, nossa, que paizão, ou mesmo falar para a mulher, né, nossa, que sonho, que bacana que você tem esse pai participativo do seu lado, né? Que bacana que essa pessoa faz as coisas por você. Mas a gente esquece que para esse pai sair com essa criança, alguém teve que vestir, alguém teve que pensar no horário do almoço, alguém teve que pensar no protetor solar. Muitas vezes a mãe fica com essa parte do planejamento, mas ela acaba se perdendo na execução, porque na hora da execução não é ela quem tá lá, ou ela tá tão cansada que ela só quer sentar e respirar um pouco. E aí fica aquela sensação de que você não tá fazendo nada, mas você já fez muita coisa. Então, se você tá nessa situação de sobrecarga ou acha que está, lembre de ser muito gentil com você e ser muito sincera na hora de listar tudo aquilo que você faz. Isso faz parte de uma tarefa que eu gosto muito de passar para as mães. Pega um papel, faça uma lista de tudo que você está executando durante o seu dia. Tudo aquilo que toma o seu tempo.
Vá anotando ali, desde preparar o café da manhã, preparar o lanche da criança para ir para a escola, fazer o almoço, parar para trabalhar, responder clientes no WhatsApp, aparecer aqui nas mídias sociais, que também requer um tempo considerável. Tudo que você faz que envolva cerca de 5 minutos ou mais do seu dia, coloque tudo nessa tarefa, vá listando tudo. Liste também o tempo que você separa para organizar as suas tarefas. Por quê? Porque se você para ligar para marcar uma consulta, a ligação em si demora menos do que 5 minutos. Mas você teve que pensar sobre isso antes e isso te tomou um tempo. Se você não tivesse pensado, muito provavelmente essa consulta seria esquecida. Tudo que você faz precisa ser listado para que você consiga olhar para esse papel, porque o papel, o escrito, ele te diz muito. Muitas vezes a gente vai fazendo as coisas no piloto automático e a gente esquece de dar créditos a gente por isso. Você pode estar numa sensação agora de que você tá muito preguiçosa, de que você tá cansada, mas a hora que você ver o tanto de coisas que você já faz durante um dia, você acaba percebendo o tanto de tarefas que o seu dia já te consome e que nem sempre essa indisponibilidade de brincar com a criança, essa indisposição é simplesmente fruto de uma preguiça. Muitas vezes ela é resultado de uma carga muito grande que você está vivenciando no seu dia a dia com as obrigações da casa, do filho, as obrigações que você foi adquirindo ao longo desse tempo. A sobrecarga, ela tem solução, mas o primeiro passo é você identificar essa situação de sobrecarga. Se você não identifica que você está numa situação de sobrecarga, é como se você tentasse colocar o band-aid numa ferida que você não sabe onde está. Se você não identifica que você está vivenciando essa situação, primeiro é preciso olhar para o seu dia a dia, olhar para a sua real situação, para a divisão de papéis dentro da casa, para poder entender o que realmente pode estar te sobrecarregando. Muitas mães acabam se acostumando com essa ideia de que a gente tem que. Mãe tem que muita coisa, mas na verdade a mãe não tem que nada disso. De eu tenho que ter a casa limpa o tempo todo, eu tenho que deixar o almoço pronto para todos, eu tenho que organizar a rotina do sono. A única coisa que só a mãe faz é amamentar e parir. Todo o resto pode ser feito por ambos os parceiros da casa, por pai e por mãe. Então, se você acha que você está numa situação de sobrecarga, eu vou listar aqui alguns sintomas que são básicos da pessoa que está passando por esse movimento. Primeiro sintoma, a irritabilidade. Você se sente com o pavio muito curto. Tudo te irrita e no nível desproporcional. Talvez você escute muito isso do seu parceiro, das pessoas que estão ao seu redor, de que você está muito impaciente. Nossa, não posso falar nada para ela que ela está irritada com tudo. Isso é um sinal de uma sobrecarga. Um outro sintoma também é uma alteração no seu apetite ou no seu sono. Uma alteração significa que de repente você passa a comer mais do que o normal ou menos do que o normal. E a alteração do sono também, de que você está dormindo muito sem se sentir descansada e de que você está dormindo pouco e você não consegue dormir mais. Acorda no meio da noite pensando em mil coisas para fazer, deita para dormir, a cabeça começa a ruminar um monte de planos que tem que ser feitos, e aí a sua cabeça vai ficando cheia de coisas, cheia de informações, e você não consegue dormir. Então, sono demais, sono de menos, apetite demais, apetite de menos, também são sintomas de sobrecarga emocional. Um outro sintoma da sobrecarga é a queda na imunidade. A pessoa que está com uma sobrecarga mental, ela começa a ter várias doenças, ela vai pegando virose, sai da virose, pega um resfriado, sai do resfriado, começa a ficar com dor de garganta, ela começa a demonstrar vários sintomas de que a imunidade dela está muito baixa, é muito fácil ela pegar qualquer tipo de doença. Esse também é um sintoma clássico do esgotamento mental. E um outro sintoma super importante é a dificuldade de se concentrar. Se você para fazer alguma atividade e de repente você está fazendo outra e está fazendo outra, ou você tenta se concentrar numa leitura, num filme que seja, sua cabeça está sempre indo para outros lugares, é sinal de que você está sofrendo de esgotamento mental. E se você está passando por isso, eu trago algumas dicas para você poder passar por essa sobrecarga mental. A primeira delas é: não negligencie o seu emocional.
cuide do seu emocional, faça terapia, faça atividades que te deem prazer, né? As atividades terapêuticas, seja uma meditação, seja assistir uma série que você goste. É muito importante que você cuide do seu emocional para que essa sobrecarga não se estabeleça no seu dia a dia, para que ela possa ir embora. Então, cuide das suas emoções. Elas não podem ficar em segundo plano, porque corpo e mente funcionam ao mesmo tempo. Uma outra dica para sobrecarga: dialogue com a pessoa que está do seu lado, dialogue com o seu parceiro, com a sua parceira, dialogue com a pessoa que está do seu lado sobre essa situação da sobrecarga. Estabeleçam divisões de tarefas. Marido, pai, não ajuda, ele coparticipa. Então vocês precisam dividir essas tarefas para que você não fique sobrecarregada. E aí, dentro da divisão de tarefas, vocês precisam também dividir responsabilidades. Parta do princípio de que nada é óbvio, então dividam as responsabilidades. Quem fica responsável pelas compras de mercado, quem precisa avaliar as compras, quem fica responsável por agendar consultas. Eu sei que muitas vezes pode parecer uma ilusão isso, né? Pode parecer impossível você dividir essa carga com outra pessoa. Mas a partir do momento que você senta, conversa com o seu parceiro, estabelece que essa é a responsabilidade dele, essa precisa ser a responsabilidade dele. Não dá para ficar lembrando ele o tempo todo dessa situação, de que ele é o responsável, mas é preciso que fique muito claro qual é o papel de cada um. Os homens dão conta, sim, de se lembrar de fatos importantes, eles se lembram de outros fatos importantes, eles lembram do dia do jogo, eles lembram do dia de sair com os amigos, eles lembram de várias coisas. Então, acredite, ele tem total capacidade de lembrar de uma consulta, de se lembrar de ficar responsável por algo, mas isso precisa ser combinado. Esse não é o nosso padrão social, então precisa ser combinado. Quem fica responsável pelo quê? Uma outra dica: faça coisas que te relaxem, tenha atividades relaxantes. Eu falei lá na primeira dica para você fazer atividades que te dão prazer, mas pode ser que essas atividades que te dão prazer sejam atividades que sejam de muita energia, que não te relaxem, que te deixem com mais energia acumulada, que você goste de fazer um boxe, alguma academia, que sejam atividades legais para você, mas que não necessariamente são relaxantes. Faça também atividades relaxantes. A meditação, que eu comentei lá atrás, a atividade física que te relaxa, uma caminhada, uma corrida. Faça atividades relaxantes para o teu dia. E uma outra dica que é fundamental, mas que a gente acaba se esquecendo: saiba priorizar as suas tarefas. Lembra daquela listinha que eu falei? Com essa listinha em mãos, saiba priorizar. Você precisa separar essas tarefas em algumas categorias. Uma delas é o que é prioridade. Quais são as coisas que você não pode delegar, que você não pode deixar para outro dia? Quais são as suas prioridades? Quais são as coisas que você consegue delegar? Essa é uma dificuldade grande de muitas mulheres, mas é importante que você saiba aquilo que você consegue delegar, pedir para outra pessoa fazer. E saiba aquilo que você pode eliminar, aquelas tarefas que são improdutivas, que não estão te ajudando com o dia a dia, que simplesmente estão acumulando tarefas para você fazer e estão acumulando essa sobrecarga sem ter nenhum resultado. Saiba quais são aquelas tarefas que te fazem perder o dia e que realmente não te trazem um benefício ou benefício para as pessoas que você gostaria de trazer. Saiba identificar essas 3 categorias e fazer esse ranqueamento das atividades. Se tudo é prioridade, essas prioridades não estão sendo bem avaliadas. Não é para tudo ser prioridade. Se tudo é prioridade, isso significa que você provavelmente está vivendo essa situação de sobrecarga e que você precisa talvez de uma ajuda até profissional, né, de psicólogo, para te ajudar a enumerar essas coisas, para poder elencar essas prioridades. Um outro detalhe: dentro dessas tarefas do seu dia, separe aquilo que é urgente e o que é não urgente, para você até fazer esse ranqueamento. Também precisamos nos atentar para o caso de muitas situações urgentes no seu dia. Se você passa o dia inteiro resolvendo situações urgentes, talvez falte planejamento, talvez falte uma antecipação dessas tarefas, porque tudo que acontece para ser resolvido para ontem. É fundamental você olhar para isso, até para poder dividir com o seu parceiro essa situação de que você tá só apagando incêndios, tá passando o dia resolvendo coisas urgentes. Se a gente passa o
dia, achando que tudo é urgente, tudo precisa ser priorizado naquele momento, isso vai te desgastar emocionalmente. Bom, se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui embaixo e compartilha com uma pessoa querida da sua vida, tá bom? Beijo e até a próxima!